noite, pessoal. Meu nome é Valdir Carta e eu sou médico, advogado, e agora vou ministrar essa palestra. Espero que vocês aproveitem. Mas antes, essa palestra, basicamente, ela gera em torno de emoções. Então, eu espero que vocês sintam as emoções. Eu vou pedir para aquele rapaz ali no fundo, vem cá. Ele vai entregar uma bola preta para vocês aqui no início da palestra. Pode entregar para essa senhora aqui. Essa bola preta e uma outra lá na ponta. Eu quero que vocês entreguem para a pessoa que está do seu lado. E na hora que você entregar, eu quero que vocês entreguem com raiva. Por favor. Façam cara de raiva, gesto de raiva e som de raiva. Pode entregar. Vai passando. Vai passando. Um para um até chegar lá na... Com raiva. Bom, a palestra de hoje é prosperidade não é sorte, é consciência. Bom, depois o último entrega de novo para o rapaz ali. Pode entregar para ele ali, ó. Com raiva, viu? Vai bater nele, hein? Ele é fortinho, hein? Bom, diante disso, vamos a uma pergunta fundamental. Quem aqui é milionário? Levanta a mão! Nossa, mas quantos milionários temos aqui? Mas eu quero saber se vocês são realmente milionários. Quem aqui venderia sua perna ao nível da coxa por 2 milhões de reais? Levanta a mão. Quem venderia? 2 milhões. 2 milhões. Ninguém? Quem venderia seus olhos por 5 milhões de reais? Ninguém também? Talvez um coração. Um coração por 50 milhões. Também não? E quem venderia o seu próprio filho por um valor altíssimo? Acho que ninguém, né? Então, amigos, quero dizer para vocês que vocês são milionários. Vocês são milionários porque vocês têm pernas para andar, têm olhos para enxergar, um coração para sentir e filhos para amar. Tem muita gente que reclama que tem que pagar o IPVA. Mas só paga o IPVA porque você tem carro. Tem muita gente que reclama porque tem que arrumar sua casa. Mas só tem que arrumar sua casa porque você tem um lar para morar. Tem muita gente aqui que reclama que tem que arrumar a cama. Mas só arruma uma cama porque você tem uma cama para dormir. Outras pessoas reclamam que tem que lavar a louça. Mas só lava a louça depois que você se alimentou, porque você tem comida para se alimentar. Então, pessoal, nós temos que ser agradecidos. Tem gente que só reclama de tudo, reclama da vida, reclama do patrão, reclama do emprego, reclama do dia, reclama de tudo. Na verdade, nós não podemos só reclamar. Nós somos milionários. No sentido da palavra. E falando em emoções, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma escala que tem uma série de emoções e sentimentos. Quem inventou essa escala foi o Dr. David Hawkins. Era um psiquiatra, e esse psiquiatra, ele elaborou essa escala trabalhando com os seus pacientes. Eles punham os pacientes
a determinadas emoções, sentimentos e emoções. Quando a pessoa estava no auge da emoção, ele fazia ela fazer uma determinada força. E essa força foi transferida para essa tabela, em qual ele nomeou numerologicamente em termos de hertz, frequência. E ele vai da mais baixa, que é a vergonha, certo? Até vai subindo, ó. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, e começa a mais nobre é a coragem, a menos nobre é a coragem. Coragem, aí vai para amor, alegria, paz, até iluminação. Que isso aí é só Jesus Cristo. O nosso cérebro, ele não nasce pronto. Ele é moldado. Então, pessoal, os sentimentos que nós somos expostos, emoções, diariamente, habitualmente, eles criam conexões. A gente chama isso de neuroplasticidade. Ideias, sentimentos, diariamente fazem o nosso cérebro mudar, fazem o nosso cérebro produzir conexões. Isso aqui são neurônios. Nós temos trilhões de neurônios. E esses neurônios, quando nós somos habitualmente, diariamente, submetidos a emoções, sentimentos, você acaba moldando o seu cérebro para aquilo, tanto para o bem quanto para o mal. Aqui é mais um neurônio. E aí, pessoal, eu vou contar para vocês uma história de Maria. Maria era uma mulher simples, uma mulher que tinha 2 filhos. Ela era uma mulher humilde, trabalhava com faxina, e um dia ela chegou em casa, tinha perdido o emprego, abriu o armário da sua cozinha, e só tinha arroz e sal. E aí ela olhou para aquelas crianças ansiosas, olhar brilhante, com fome, e virou as costas para não chorar. E ela vendo seus filhos com fome, ela cozinhou aquele arroz e deu aos seus filhos para saciar sua fome. Nesse dia, ela não jantou. Ela colocou seus filhos na cama, que se alimentaram apenas com arroz, e ajoelhou-se no chão e começou a chorar. Porém, ela disse a si mesma: meu Deus, meus filhos nunca mais vão passar fome. E nesse dia em diante, ela colocou em sua mente, em sua consciência, de que esses filhos iriam ter a melhor vida possível que ela podia dar. Ela resolveu fazer a mente agir. Ela procurou um emprego melhor. Ela começou a estudar à noite, fez um curso técnico, depois fez um curso de nível superior. E para nós, isso demorou alguns anos, muitos anos, mas hoje, Maria é uma empresária. E ela ajuda mulheres, homens e mulheres, mas principalmente mulheres, que passaram a mesma situação com ela, que ela. E ela ajuda mulheres a alimentarem seus filhos, ela tem uma creche na sua empresa. Esse aqui é uma figura muito interessante, que mostra a mãe dando o seu corpo para ser atingido, mas protegendo seus filhos. E quais seriam os principais problemas da nossa sociedade? Os principais problemas da nossa sociedade temos muitos.
Mas, em relação aos inibidores da prosperidade, podemos citar o cultivo de sentimentos destrutivos. Ódio, raiva, tristeza, medo, são sentimentos que só te colocam para trás. Esses sentimentos são chamados de sentimentos destrutivos. Outra situação que nós temos na nossa sociedade é que nós não temos o hábito de praticar a gratidão. A gratidão é um sentimento muito importante. E temos que cultivar esse hábito. Outro problema da sociedade é a reclamação constante. Reclama de tudo. Acorda reclamando, reclama do trabalho, reclama da vida e vai dormir reclamando. Reclama e não tem a ciência de dar valor às coisas. Temos que dar valor às coisas. A gente só dá valor ao nosso pai. Tem muita gente, aliás, não estou generalizando, mas muita gente só dá valor para o pai no dia do velório. Muita gente só dá valor para a mãe no dia em que ela vê a cama dela vazia. Muita gente só dá valor à esposa ou ao esposo no dia da assinatura do divórcio. Então esse é um outro problema. Reclamação constante e não dá valor às coisas. Outra situação importante é a falta de inteligência emocional. A maioria das pessoas não sabe controlar seus sentimentos. A raiva, a tristeza, o medo. E essa falta de controle coloca a sociedade em situações extremas. Outra coisa que impede o seu crescimento, o seu sucesso e sua prosperidade são as crenças limitantes. O que seriam crenças limitantes? Crenças limitantes, crenças são verdades. Verdades, consideramos verdades. São situações que são criadas na sua infância, em geral, onde até os 7 a 12 anos de idade, a nossa mente não está moldada, amadurecida. Então, nós sofremos uma série de situações provocadas por pais, professores, e que essas vão gerar crenças, e essas crenças vão evoluir até o resto de nossas vidas. Também temos outros tipos de crenças limitantes que são geradas durante a nossa vida. Como, por exemplo, pessoas ricas são desonestas, homem nenhum serve, homem nenhum presta. Isso inibe, faz com que a mulher crie aquela crença de que não vai conseguir arrumar um companheiro adequado. No caso da rico não presta, você vai criar uma ojeriza no dinheiro. E aí são crenças que vão pedir a sua evolução. Então está aqui a raiva, o medo. O medo é um sentimento que ele te mobiliza. Você deixa de ter criatividade, de ter iniciativa. A tristeza também te derruba, te deprime. E a raiva também é um sentimento ruim, que faz você não saber conviver dentro de uma sociedade. A raiva, o medo, a tristeza. Olha lá, o pai dando uma bronca no filho. Filho, você é burro e incompetente. Esse filho vai crescer com essa crença, que ele é um burro, que ele não tem competência para nada. Olha lá, falando para a mulher, você não faz nada direito. Então, meus amigos, temos que cultivar a coragem, o perdão, a alegria e o amor. Fazendo isso, iremos vibrar em direção à prosperidade.
Agora, aqui um pouco da minha história, do fundo do poço. Hoje vocês me veem aqui como palestrante, como médico, advogado, e alguns podem dizer, ele teve sorte, ele evoluiu bem graças a uma série de fatores, mas que muitos não sabem, é que eu tive meus momentos difíceis. Quando eu era criança, meu pai tinha um pequeno negócio e passou pela falência. Eu, criança, via nos olhos dos adultos a ansiedade, o medo. Eles falavam baixinho, cochichando, para que as crianças não escutassem, mas criança escuta. E eu cresci com esse sentimento. Porém, o sentimento de luta também evoluiu comigo. Eu estudei, eu me tornei médico, depois advogado, depois pensei grande, iniciei com uma clínica de cirurgia plástica, mas a vida nos dá golpes. E enfrentei a falência como meu pai. A falência, boletos para pagar, cheques voltando, uma situação crítica. Ao mesmo tempo, eu enfrentei a doença. Fiz uma cirurgia cardíaca de peito aberto, tive câncer, situação de estresse altíssimo. Com isso eu desenvolvi a síndrome do pânico. Não sei se alguém teve a infelicidade de ter a síndrome do pânico. Você sente falta de ar, seu coração bate rápido, você sua frio. É uma sensação de morte, uma sensação terrível. Tive que procurar tratamento psiquiátrico. 6 meses tomando medicação. Mas eu procurei ajuda. Isso é o mais importante. Procurei evoluir espiritualmente, fiz cursos, aprendi neurociência, evoluí emocionalmente, espiritualmente, aprendi a me controlar, muita meditação, oração, consegui abandonar a medicação psiquiátrica e evoluir para o sucesso. Hoje, subo em palcos, não é para me vangloriar, mas é para dizer que se tem alguém passando uma situação difícil, assim como eu passei, existe uma saída. Vocês têm que lutar, vocês têm que ser vitoriosos. Aqui algumas fotos, depois que eu me reergui, viajei pelo mundo, carros de luxo, mas isso não é o mais importante. O importante é que eu consegui adquirir uma consciência, uma mente forte. Gostaria de agradecer aos meus filhos que estão presentes aqui, minha mãe. Esse aqui é um momento em que gostaria de escrever. Houve uma vez em que eu estava muito mal mesmo, na crise do pânico. Não conseguia, estava pensando em desistir. Só queria dormir, cabisbaixo. Aí aparece meu filho. Meu filho chega, me dá um beijo e diz para mim:
Pai, quando eu crescer, quero ser forte igual você. Isso, meus amigos, tocou profundamente meu coração. E se naquele momento eu não tinha forças para reagir, esse beijo, esse carinho, essa palavra me fez com que eu lutasse e levantasse e traçasse uma meta para o sucesso. Sei que todos nós queremos ter saúde, ter uma família, lutar para um propósito, para um objetivo, ter uma realização pessoal, ter um relacionamento agradável, crescer, ter paz interior e deixar um legado. Esse é o desejo da maioria das pessoas. Então, essa palestra não é meramente emocional. Também tem um objetivo transformacional. E o que você tem que fazer na prática? Muitas coisas, porém, eu peguei algumas delas para vocês tentarem seguir. Tenha clareza e propósito. Planeje o seu dia a dia com atenção. Desenvolva a sua mente. A mente você desenvolve através do aprendizado. Você procurando, você lendo livros, procurando saber, frequentando cursos, palestras, mentorias. Cuide do seu corpo também, porque o corpo é o nosso... Sem o corpo são, sem o corpo energizado, você pode ter a mente que for, que você não vai conseguir reagir. Cerque-se de boas influências. Há um ditado que diz: nós somos a média das 5 pessoas com que nós convivemos. Então procure conviver com pessoas interessantes. Às vezes isso não é possível. Às vezes você vive num lugar em que não te dá essa possibilidade. Porém, você pode, por exemplo, vir num lugar como esse, conhecer pessoas interessantes, fazer network. Tenha sempre disciplina e foco. Seja grande e tenha fé. A gratidão, como eu disse no começo, é o melhor dos sentimentos, melhor das emoções. Seja grato pelo que você tem e pelo que você deseja ter. A Bíblia diz: darei para quem tem gratidão, tudo será dado. Para quem não tem, tudo será tirado. A gratidão é um sentimento nobre e ela age, mexe com o corpo, com as substâncias químicas do corpo. Ela ajuda você a produzir serotonina, dopamina e ocitocina. Melhora a sua motivação, melhora o seu bem-estar, ativa o seu laço social, a ocitocina, que é o hormônio do amor, certo? Então te faz ser uma pessoa mais feliz. Então pratique gratidão. No mínimo umas 3 vezes por dia, acho que está o suficiente. E evite a reclamação. A pessoa que reclama, ela sai do auge para a miséria. Aprenda a conduzir a raiva, o medo e a tristeza. Como você faria isso? Às vezes você está com raiva, é normal. Isso é geneticamente explicado. E o que você tem que fazer quando você estiver com raiva? Não exploda. Saia daquele ambiente. Agora, se não for possível sair, conte até 1000, 7 vezes 70, até aquele sentimento ser exaurido do seu corpo.
você deve desenvolver uma inteligência emocional. O que é isso? É um autocontrole. A pessoa que não consegue se controlar, ela tende a adoecer, mentalmente e fisicamente. A pessoa que consegue se controlar, ela consegue dar direção para a sua vida. E dentre a gratidão, tenho que dizer que uma coisa vocês têm que ser: grato às suas mães. Estou hoje aqui com a minha mãe, 86 anos, e eu tenho que dizer para ela que sou muito grato e que a amo. Há filhos, infelizmente, que lembram da mãe no Dia das Mães, mas esquecem dela o resto do ano. Há filhos que dizem eu te amo para todo mundo na internet, mas esquecem de dizer eu te amo, mamãe, na cozinha da sua casa. Então, a gratidão é importante, principalmente a gratidão. Te amo, mamãe. O que realmente importa? O que realmente importa é você ser grato, você dizer o perdão. Dinheiro é importante? É importante. Porém, você não pode esquecer, o importante é um abraço, um amigo. O importante é você manifestar alegria. Sentimentos nobres. Como é que faz para tocar aquilo? Mas tudo bem, esse vídeo aqui era um vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito interessante. Ele demonstra um casal brigando. O casal está brigando. De repente cai um cometa na Terra e vem um tsunami na direção deles. E na mesma hora, eles param de brigar, olham um para o outro e se beijam, esperando a onda consumi-los. Isso mostra que a essência do amor permanece. E agora aqui, a dor, ela funciona como professor. Eu passei por muita coisa na minha vida. E isso só me tornou forte. Minha mente trabalhou para o sucesso. E a dor me deu energia. E às vezes o ser humano, ele tem que passar por dores na vida. Todos nós passamos. E isso faz parte da nossa vida. Você também não, né? Uma pena. Esse aqui é um filme em que mostra várias pessoas, uma maltratando a outra. Então vem uma pessoa, maltrata a outra, vem outra, maltrata a outra, vem uma, maltrata a outra. É o fenômeno da bolinha preta. Eu passei um para vocês. Agora, meu amigo, cadê o meu amigo grandão? Passa aquelas outras duas bolinhas para eles. Uma aqui e outra lá. Agora vocês vão entregar essa bolinha um para o outro e vão sorrir. Sorria. Sorria, manifeste alegria. Sorria. Passa a bolinha para trás. Então aí o que acontece no filme? O filme acontece o seguinte, no final, essa moça ela vai dormir. Quando ela vai dormir, ela acorda com um monte de bola preta. Um monte de bola preta no chão da casa dela. O que são essas bolas pretas? Toda pessoa que passava por uma agressão verbal, ela dava uma bola preta.
Aí no fim, ela recebeu todas as bolas pretas no final do dia. E aí o que ela fez? Ela não se conformou com isso. Ela acordou, ela pegou aquelas bolas pretas, pintou de amarelo e desenhou um sorriso. E passou distribuindo não só a bola amarela, mas também ações nobres, né, para todas as pessoas que tinham sido agredidas. Muito bacana esse filme aí, pena que não vingou. Então, meus amigos, prosperidade é você ter empatia, é você manifestar a gratidão, a paz, a coragem, você contagiar o seu próximo com a felicidade, com a alegria, você dar um abraço, mesmo naquele que te fez mal, você manifestar o amor, e com isso aí vai perpetuar por gerações. Essa palestra aqui, espero que, pelo menos, se alguém, com uma frase que eu falei aqui, serviu para contaminar alguém, já valeu. E eu sou apenas uma gota no oceano. Sou apenas um ponto de luz. Mas a luz não foi feita para discursar. Foi feita para brilhar e para contagiar. Obrigado. Eu gostaria de exercer a gratidão nesse momento e dizer que eu fiquei muito emocionada e muito tocada pelo que foi dito. E dizer aqui que médico, eu estava sem aqui a sua bio, mas eu me emocionei verdadeiramente e dizer que o legado dos 40 anos como médico, 15 anos como advogado, como perito judicial, né, médico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2 vezes escritor best-seller, né, Obras de Direito, as suas obras, a sua vida, as palestras, as empresas, eu tenho certeza que como eu me senti impactada, impacta várias vidas. Gratidão por esse legado, a Sensibiliza. Eu agradeço a sua participação, a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns, Sensibiliza, um abraço.